E aí, galerinha, professor Marcos Prado na área novamente. Vamos dar continuidade aqui ao estudo das conjunções, né? No bloco anterior nós falamos das conjunções coordenativas, tá certo? E agora vamos falar das conjunções subordinativas integrantes, exatamente. Prado, essas conjunções integrantes são utilizadas onde? Nós as utilizamos no início das orações subordinadas substantivas, que na realidade são funções sintáticas oracionais, tá? Então vamos colocar aqui, né, esse conceitozinho para que vocês o tenham aí no caderno, né? São usadas no início das, letra maiúscula, ó, orações subordinadas substantivas. Ó, isto é, que é a mesma coisa que ou seja, são expressões aí explicativas, né? Isto é, são usadas no início das funções sintáticas, oracionais, tá? No início das funções sintáticas oracionais. Ô Prado, então você quer dizer que as orações subordinadas, substantivas, elas equivalem ao que nós chamamos de funções sintáticas oracionais. É isso mesmo, tá? E quais são essas conjunções, Prado? Ó, então, são elas. Olhem só. Nós temos o que, o se, o como, o quando, o quanto, o quem e o onde. Tá certo? Prado, dê um exemplo aí para nós, ó. Não sei se haverá prova. Ó, vejam que a função é sintática oracional, ó. Verbo transitivo direto, não sei o quê. Olhe, se haverá prova. Então, isso aqui é um objeto que direto. E esse objeto direto aqui, ele tem o quê? Verbo. E verbo forma o quê? Oração. Então, ele é um objeto direto, oracional. Função sintática oracional, iniciada por quem? Por conjunção integrante. Correto? Prado, me mostra um outro exemplo. Eu vou usar a mesma oração, ó. Dois verbos, duas orações, correto? Vou usar a mesma oração. Vamos dividir aqui, ó. Vou usar a primeira oração novamente, ó. Não sei, ó, quem falou isso.
Não sei quem falou isso. Ó, o quem, conjunção integrante. Novamente, ó, o verbo transitivo direto. E o que eu tenho aqui é um objeto. Um objeto que? Direto. Um objeto direto que? Oracional. Tá certo? Um objeto direto oracional. É uma função sintática oracional. As funções sintáticas oracionais podem ser iniciadas por quem? Por conjunções integrantes. O que, o se, o como, quando, quanto, quem e onde. Correto? Beleza? Mas o objetivo aqui agora não é você entender orações. O objetivo aqui é você conhecer as conjunções, que estamos falando na questão da sinonímia. E lembrando que nas questões de sinonímia, nós privilegiaremos quais? As conjunções coordenativas e as subordinativas adverbiais, tá? Como as conjunções se dividem em 3 grupos, eu tenho que mostrar esse terceiro grupo para vocês, tá? Mas é um grupo que nós iremos explorar mais adiante, lá no estudo das orações, coordenadas e subordinadas. Beleza, galerinha? Isso aqui é só uma amostrinha. Agora vamos para aquele grupo que realmente, para a matéria de sinonímia, é importante. É o terceiro e último grupo, que são as conjunções subordinativas, tá? Adverbiais, tá? Essas conjunções subordinativas adverbiais, elas são usadas no início das orações subordinadas adverbiais, tá certo? Quais são, Prado, essas conjunções subordinativas adverbiais? São 9 ideias proporcionadas, tá, na estrutura adverbial. Bora lá, então, ó. A primeira é a causal, que trabalha a ideia de causa. Entram aqui o PPP, que nós falamos, o pois, porque e por quanto, pois, porque e por quanto. E aí nós temos outras, ó. Eu tenho o como, tá? O já que, visto que, na medida em que, pois, porque, por quanto, como, já que, visto que, na medida em que, tá certo? Que são as mais usuais, tá? Que vão ser trabalhadas aí. Aí, Prado, me mostre aí, ó, a relação entre o pois, porque e por quanto, explicativa e causal. Lá nas explicativas eu dei um exemplo para vocês. Vamos mostrar aqui um exemplo de causal. Ó, não gravei aula, pois estava gripado. Não gravei aula, pois estava gripado. Veja o que eu posso trocar aqui, ó. O pois pelo porquê, como também eu posso trocar pelo porquanto.
como eu posso trocar pelos outros também, ó. Não gravei aula visto que estava gripado. Na medida em que estava gripado, tá? Prado, e a questão do como? Nós não usamos o como, geralmente, para comparação, né, ou para conformidade. Usar para causa, com certeza. Ó, vamos deslocar a segunda oração, iniciada pelo pois, porque e porquanto, ó. Vamos separar aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira oração e aqui eu tenho a segunda oração. Se você deslocar a segunda como primeira e a primeira como segunda, você verá que o pois ficou horrível de ser dito, ó. Vamos começar o período assim, ó. Pois estava gripado, não gravei aula. Ficou horroroso. Agora, troca o pois pelo como e inverta. Ó, vamos colocar aqui como exemplo para nós, ó. Vejam. Ó, como estava gripado, vírgula, não gravei aula. Vejam que agora o termo como caiu, que foi uma beleza, né? Entrou como uma luva. Eu poderia colocar o visto que, ó, visto que estava gripado, não gravei aula. Já que estava gripado, não gravei aula. Ó, vamos colocar aqui, ó, o já que estava gripado. Em ambas as situações, nós temos a condição de causa, situação de causa, correto? Entendido isso então, queridos? E um pequeno detalhe, percebam que quando eu tenho o pois explicativo, ele tem vírgula obrigatória. Quando o pois é causal, como no exemplo dado, a vírgula ela é proibida. Agora, se eu deslocar a oração subordinada com a principal, que é o que eu fiz aqui, ó, aí essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Tá certo? Fica essa diquinha do Prado aí para vocês. Tranquilo? Bom, vejamos aqui outro tipo de conjunção. Eu quero chamar a atenção de vocês para a locução na medida em que. O CESP principalmente adora cobrar esse na medida em que. Por quê? Ele sempre pergunta se o na medida em que pode ser substituído por à medida que, sem alteração de sentido. Tá? E na realidade tem alteração de sentido. Tá? Só que as ideias são diferentes, né? Olha aqui, eu tenho as chamadas proporcionais, ó. Proporcionais, que inclusive é regra de crase, né? Em locuções conjuntivas proporcionais, o uso da crase é obrigatório. Olha o exemplo aqui, ó. À medida que eu tenho a medida que é proporção, e eu tenho na medida em que é para a causa. Então o CESP pergunta se pode substituir uma pela outra. Não, não pode. Vai alterar o sentido, tá? E eu tenho também a proporção. A proporção que, exatamente, tá bom? Vamos aí para outra situaçãozinha. Vejamos aqui, ó, uma muito cobrada também em prova. As concessivas. Concessivas, tá? Muito cobradas. Nós temos, vejam, o embora, nós temos o com, quanto, não pode confundir com por quanto, tá? Com quanto. Eu tenho o ainda que, eu tenho o apesar de, podendo aparecer o quê? Apesar de ou apesar de que. Exatamente. É uma quebra de expectativa, né? É uma oposição por quebra de expectativa. Vejamos aqui o exemplo, olha só. O nosso exemplozinho aqui, ó.
Estudei muito para a prova, embora não tenha obtido boa nota. Então vejam só, estudei muito para a prova, embora a mesma coisa que o quê? Que com quanto, tá? A mesma coisa que ainda que. Então percebe que eu tenho uma relação de oposição, ó. Estudei muito para a prova, fator o quê? Positivo. Não tenha obtido bom resultado, boa nota, fator o quê? Negativo. Ó, positivo, negativo, isso aqui caracteriza evidentemente o quê? A oposição. É uma oposição por quebra de expectativa. Por que é uma quebra de expectativa? Porque quando eu digo que eu estudei muito para a prova, né, a expectativa criada é que eu tenha um bom resultado nela. E na realidade aconteceu ao contrário. A consequência esperada aconteceu ao contrário. Toda vez que eu tenho uma consequência esperada e ocorre ao contrário, então forma o que nós conhecemos como concessão. Então as concessivas, elas estabelecem concessão. Correto? Entendido isso? Então, grave isso aqui, tá? Cola nisso aqui, porque é muito cobrado em prova de concurso público, né? E nós vimos então, ó, 3. Nós vimos a causal, nós vimos as proporcionais e nós vimos as concessivas. Nós temos outras para serem vistas, né? Olha só. Então vejamos aqui as chamadas finais. As finais, elas estabelecem a ideia de finalidade. Tá. Então aqui é a ideia de finalidade. O que nós veremos aqui na finalidade? Nós temos, ó, teremos o a fim de que, nós temos o a fim de que, e detalhe, ó, esse a fim aqui, ele é separado, porque existe o afim junto e o afim separado, tá? O afim junto é quando tem a ideia de afinidade. Eu falo assim, ó, nós temos uma ideia afim, junto, afim junto, é a ideia de afinidade, nós temos uma ideia em comum. Agora, quando eu quero dar a ideia de finalidade, de desejo, vontade, aí é o afim separado. Eu digo, estou afim de um cinema hoje. O afim, ele é separado. Estudo a fim de passar num concurso, tá certo? Separado também, correto? Entendido isso? Então, nós temos o a fim de que e nós temos o para que. Ó, vamos colocar um exemplozinho aqui. Ó, estudei muito para que obtivesse boa nota. Então, ó, esse para que poderá ser substituído por a fim de que. Certo? Tranquilo? Ideia de finalidade. Nós temos também a ideia de conformidade. A ideia de conformidade. Conformidade, nós vamos trabalhar com
conforme, como, consoante e segundo. Tá certo? Segundo. Então, olhem só. Vejamos um exemplo aqui. Ó. Segundo. O artigo 5º da Constituição Federal, que trata da propriedade intelectual, tá? Então, ó, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, consoante o artigo 5º da Constituição Federal. Então, em conformidade com algo, tá? Vamos pegar um outro período. Os alunos resolveram os exercícios conforme pediu o professor. Ou seja, em conformidade com o pedido do professor. Consoante o pedido do professor. Segundo o pedido do professor. Então, são conjunções que vão estabelecer a situação de conformidade, tá certo? O que pode ocorrer na hora da prova, e ocorre, por exemplo, faz a OCP, para quem vai trabalhar aí com a PMGO, como também faz a FUNCAB, que faz alguns concursos, como fez a PM do Pará, né, e o penúltimo concurso da PMTO. O que pediu a FUNCAB? O que ela faz? A UEG também gosta, tá? Ela pega uma conjunção, destaca essa conjunção e diz que ela corresponde à ideia de, 2 pontos, letra A, causa, B, consequência, C, finalidade, e assim vai. Então você vai ter que localizar aquela conjunção, né, a ideia dela, principalmente dentro do contexto, e dizer qual é a alternativa correspondente. Como fez, por exemplo, né, o CESP para a prova do TRF Primeira Região, que pega aqui, Goiânia, Brasília, Palmas. O que ele fez? Deu um período, sublinhou uma conjunção e disse que aquela conjunção estabelecia a seguinte ideia. Aí você tinha que marcar a alternativa. Lembrando que o TRF Primeira Região, a prova realizada pelo CESP, foi na modalidade ABCD. Tá certo? O CESP também faz essas provas, como fez também o TRE-TO do Tocantins, agora recentemente, fim do ano passado, né? 2017. Beleza, galerinha? Então aqui, ó, só sublinhando, esse segundo aqui é uma conjunção. Beleza? Que poderíamos substituir por consoante. Prado, tem mais? Tem, temos mais sim, ó. Bora lá. Bora lá, vamos ver aqui agora para a ideia de condição. Ó, condição. Condição eu tenho as mais relevantes. Eu tenho se, eu tenho caso, eu tenho quando, eu tenho desde que, e eu tenho também contanto que. Contanto que. Beleza? Então vejam aqui, ó. Exemplozinho. Iremos embora se terminarmos. Esse aqui, ó, esse se, ele está caracterizando para nós a ideia de quê? A ideia de condição. O que é interessante é que no caso das conjunções condicionais, se eu for trocar a conjunção, eu tenho que ficar esperto com o reflexo que essa troca vai
estabelecer dentro do período, porque pode alterar a conjugação verbal, o tempo verbal. É o que ocorre aqui, ó. Vamos pegar, ó, iremos embora se terminarmos. Vamos pegar o caso aqui, ó. Vejam. Iremos embora caso, ó, terminarmos? Não. Terminemos. Ó, caso terminemos. O que mudou aqui, Prado? Mudou o seguinte. Vejam. Terminarmos é futuro do subjuntivo. E já terminemos é presente do subjuntivo. Não mudou o modo verbal, ó, subjuntivo e subjuntivo. O que foi alterado é o tempo, ó. Um era futuro e agora virou o quê? Presente. Isso pode ocorrer? Pode. Inclusive o CESP cobra muito isso. Provas como, por exemplo, Polícia Federal, né, PRF, Delegado Federal, a parte que chamamos de correlação verbal. Exatamente, né? O verbo correlacionando com determinadas conjunções, por exemplo. Nós conhecemos isso também como paralelismo, tá? São algumas materiazinhas bem interessantes aí para nós observarmos, tá? Mas vamos lá. Então nós temos aqui a condição, vimos também a conformidade, a parte de finalidade, nós vimos causa, nós vimos proporcionalidade, nós temos que ver aqui ainda, vimos concessão e vamos falar agora sobre a partezinha que é a consequência, as chamadas consecutivas. O que são as consecutivas? As que estabelecem consequência. Elas também trabalham em pares, tá? Como as alternativas. Olha só, eu tenho aqui palavras de intensificação, que é o tanto que, ó, tão que, e eu tenho tamanho que, tá certo? Tanto que, tão que, tamanho que. Vai ficar um em uma oração e o outro na outra oração. Vejam só o exemplo, ó. Estudamos tanto a matéria que passamos. Então vejam aqui, ó, a divisão entre as orações. Vejam, primeira oração, segunda oração. Percebam que eu tenho aqui a palavra intensificadora. No caso aqui é um advérbio de intensidade, mas pode ser também um adjetivo, que é a palavra tamanho, tá? Olha aqui, eu tenho um advérbio de intensidade, associado com a conjunção, tá certo? A conjunção subordinativa, ou também chamada de conjunção consecutiva, ó. Vamos colocar aqui o nomezinho que gostam de colocar em prova, como faz a FCC, né, na prova do Detran do Maranhão, recentemente. Olha aqui, ó, conjunção consecutiva, tá? A conjunção que dá a ideia de consequência é chamada de conjunção consecutiva. E o que tem a ver consecutiva com consequência? Porque a palavra consecutiva vem do termo consecução. Consecução é sinônimo de consequência, tá certo? Beleza, maravilha. E temos aí, para finalizar, as conjunções adverbiais, as temporais,
As temporais. E essas temporais aqui, ó, vejam, elas são usadas também na condição. O quando. E nós temos o desde que. Na realidade, as provas de concurso cobram o quando como condição, porque geralmente nós interpretamos o como sempre, o quando, como tempo. E na realidade ele pode ser condição, como ocorreu na prova do TRF da primeira região, daqui de Goiânia. Eles cobraram exatamente o uso do termo quando, correspondendo a qual ideia? A ideia de condição, no caso do contexto. Você só vai poder dizer se o quando é condição ou é tempo, tá? Dentro do contexto, porque a gramática, afinal, é contextualizada. Nós precisamos nos lembrar disso, tá? Da mesma maneira que o desde que, geralmente o aluno tem como ideia de condição, mas ele também pode ser a ideia de tempo. Vamos pegar aqui o desde que na ideia de tempo? Vejam um exemplo que vou dar a vocês, ó. Desde que a criança acordou, a oração está invertida, vírgula obrigatória. Não mais dormir. Então percebam que o desde que eu posso trocar, ó, por no momento em que. No momento, momento nos remete à ideia de quê, amados? A ideia de tempo, tá certo? Então esse desde que, ele trabalha a ideia de momento, a ideia de tempo. Por isso, é uma locução conjuntiva temporal, tá certo? E nós temos que ficar atentos com uma coisa. Talvez, na hora da prova, a oração ela pode vir reduzida. Vou mostrar um exemplo aqui, cobrado pela Fundação Carlos Chagas. Olha só, a nossa FCC, tá? Percebam o meu exemplozinho aqui, ó. Muita gente chora ao ouvir esses versos. Então Jobim disse isso, tá? Aí o que fez a FCC? Sublinhou ao ouvir esses versos e pediu para marcar a alternativa correspondente à ideia da estrutura destacada. Aí eu me lembro de algumas aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Letra A, B, C, D e E. Aí você coloca aqui causa, com C, sequência, condição, tempo e finalidade. Tá certo? O que você vai perceber é o seguinte, nós temos dois verbos. Ó, chora é verbo. Ouvir também é verbo. Se eu tenho dois verbos, aquele esqueminha que eu dou sempre em sala, um verbo é igual a uma oração é igual a uma ideia. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho duas ideias. Onde termina a primeira ideia? A primeira ideia termina aqui, ó, no chora. Ó, primeira ideia, primeira oração, segunda ideia, segunda oração, correto? Aí você vai perceber que o que ele destacou, está pedindo a ideia, é uma oração por inteiro. E entre as orações aqui, ó, não existe conjunção. Entre orações existe ou conjunção, ou no caso das orações adjetivas, um pronome relativo. E o que eu tenho aqui, ó, é ao.
que não é uma conjunção. Então, qual é a dica do Prado para você? Toda vez que a prova pedir essa condição de sinonímia, porque isso aqui é sinonímia. Se ele destaca uma estrutura e pede o significado dela, ó, significado, significação de palavras. Só que no caso aqui é uma oração inteira. O que eu vou fazer? Prado, você vai pegar e vai desenvolver a oração. Como? Coloca uma conjunção que não altere o sentido original, que ela vai obrigar o verbo a ser conjugado. Olha só, muita gente chora ao ouvir esses versos. Muita gente chora, olha aqui, ó, quando ouve esses versos. Então percebam que agora, ao desenvolver a oração, apareceu o termo que? Quando? Tá certo? Olha só, no lugar do quando, eu usaria caso para a condição ou no momento em que? Com certeza, no momento em que. Olhe, no momento em que houve esses versos. Então você percebe, consequentemente, que a nossa resposta é a letra o quê? É a letra D, tá certo? Como nós estipulamos aqui, tá? Então, é óbvio que o papel da banca, a função da banca, na hora da prova, é de castigar, né? O analisador, ele é seu algoz, é seu inimigo, ele não está ali para te ajudar, tá certo? Então, ele vai ver qual é o conhecimento que você tem e como é que você sabe manobrar esse conhecimento, articular esse conhecimento, tá? Então, ele vai colocar algumas situações para ver se você consegue pensar em língua portuguesa. Por isso, eu sempre digo em sala, não basta só decorar, tem que entender. Você decora e depois você entende, né, o exercício daquele decoreba. Para que você decorou aquilo? Tá? Da mesma forma, quando você decora, né, os princípios da administração pública e depois você vai entender os princípios, como eles são aplicados, o princípio da legalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da publicidade, correto? Você vai entender como esses princípios são aplicados. Primeiro você os decora e depois você os entende. Da mesma maneira, você decora as conjunções e depois você vai entender como você vai aplicar essas conjunções. Até porque, amado, uma coisa é fato. Isso aqui não é uma questão só para você resolver o seu trabalho. Diga-lhes os elementos de coesão e coerência, como, por exemplo, as conjunções. Tá certo? E com isso que nós fizemos agora, tá? Nós finalizamos o processo de sinonímia. Tá? Aproveitei aqui e trabalhei minuciosamente a questão das conjunções, que é uma classe gramatical, é uma parte da coesão e da coerência textual e faz parte também da interpretação e redação de texto, tá certo? Então, é uma matéria vital para aquele que vai prestar aí uma prova de concurso público, até mesmo para Enem, tá certo? Qualquer situação que você precise dominar a linguagem. Beleza, galera? No próximo bloco, nós temos aí mais matéria, mais conteúdo como onímia, paronímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia.